Parte 1. Introdução à história. 1. A pré-história. Chama-se pré-história o período que se estende do aparecimento do ser humano até o surgimento da escrita, 4000 a.C. O conhecimento desse período se faz pelo estudo dos vestígios deixados pelos povos que nele viveram, tarefa principalmente da arqueologia e da antropologia. A pré-história divide-se em períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A palavra paleolítico vem do grego e significa pedra antiga. Foi o primeiro tipo de pedra utilizada pelos seres humanos. Neolítico também vem do grego e significa pedra nova. A pedra, utilizada como ferramenta e arma, sofria um processo de polimento que a tornava mais maleável e eficiente. 1. Objetos de pedra do Neolítico. Esses períodos foram divididos levando-se em consideração o estágio cultural dos grupos humanos e o grau do seu conhecimento técnico. Embora haja uma sequência lógica na evolução humana, podem ocorrer casos de simultaneidade. Assim, em uma mesma época podem coexistir os 3 períodos. Basta considerar, para efeito de exemplificação, o Brasil. Em nosso território ainda há grupos indígenas isolados, iletrados, vivendo em pleno período neolítico. Se compararmos a pré-história com a história propriamente dita, notaremos que a primeira corresponde a milhões de anos, e a segunda, a aproximadamente 6.000 anos. Mas há estudiosos que preferem localizar o início da pré-história a partir de 600.000 a.C., no início do processo de transformação física e evolução cultural do ser humano primitivo. Ainda assim, observa-se enorme diferença em relação à duração de cada período. O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, corresponde ao período mais remoto da humanidade, sua infância, por assim dizer. Nessa época, o ser humano teve de lutar duramente para garantir sua sobrevivência. A obtenção de alimentos era difícil e perigosa, pela ameaça e concorrência de outros animais. O ser humano vivia de caça, pesca e coleta. Era um extrativista e um predador, pois nada produzia. Sua organização social era extremamente simples: vida grupal, e os locais de abrigo e refúgio mais utilizados em épocas de frio intenso eram as cavernas. O domínio do fogo foi fundamental para sua sobrevivência. Dotado de raciocínio, o ser humano é capaz de interferir na natureza. Suas relações com ela apresentam 3 etapas, as quais podem ser sucessivas, mas também simultâneas: adaptação, modificação e domínio. Quanto mais simples for a cultura de um povo, maior será a sua dependência das condições naturais. Vive-se da colheita, da caça e da pesca. Quanto mais desenvolvido tecnologicamente, maior o seu domínio sobre o meio ambiente. 2. Evolução humana: Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Nossos ancestrais já conseguiam produzir facas, pontas de flechas e lanças, usando a pedra como matéria-prima. Os avanços técnicos eram lentos, mas extremamente importantes. Paralelamente, suas características físicas se modificavam, a caixa craniana se ampliava, sua postura ereta, bípede, tornava amplo seu campo de visão e liberava seus braços e mãos, os quais se transformaram em verdadeiras ferramentas. Suas mãos foram se modificando, os dedos se afastaram, permitindo-lhes manipular instrumentos e levar alimentos à boca. O polegar, um dedo da mão oposto aos restantes, foi uma evolução física extremamente importante, pois permitiu ao ser humano o manuseio e a utilização de instrumentos, com os quais podiam mais facilmente se defender e obter seus meios de subsistência. A técnica da caça aos poucos evoluía, e vestimentas de pele eram confeccionadas com a ajuda de agulhas feitas com ossos. O desenvolvimento da linguagem foi fundamental para o progresso humano. O ser humano evoluiu de uma linguagem gutural para uma linguagem articulada. Criou sons diferentes para identificar elementos da natureza, objetos, ações e sentimentos. Assim, uma pessoa podia transmitir suas descobertas, experiências e conhecimentos para outras de seu grupo, tornando suas ideias coletivas. Saiba!
Linguagem gutural, sons provenientes principalmente da garganta, mais semelhantes a gritos, urros, grunhidos. Linguagem articulada, sons emitidos com clareza, facilmente compreendidos. Na fase final do Paleolítico surgiram as primeiras manifestações artísticas, adornos para o corpo, estatuetas femininas estilizadas, provavelmente relacionadas a cultos de fecundidade, pinturas de animais nas paredes das cavernas, pintura rupestre, entre outras. Retratavam, basicamente, cenas de caça, e muitos estudiosos acreditam que elas possuíam um caráter mágico. São famosas as pinturas rupestres de Altamira, Espanha, e de Las Caux, França. Trata-se de uma arte realista por excelência, que reproduzia o mundo em que as pessoas viviam. Muitos símbolos desenhados podem ter sido o primeiro passo em direção à escrita ideográfica, a qual consiste na representação, por meio de sinais pictóricos, não somente de objetos e ideias, mas também dos sons pelos quais esses elementos eram identificados no respectivo idioma. Por volta de 10.000 a.C. ocorreu o fim da última glaciação. A camada de gelo que havia coberto boa parte da Terra recuou, alterando ecossistemas e provocando o desaparecimento de muitos animais e a migração de outros, mais afeiçoados ao frio. Obrigados a se adaptar às novas condições climáticas para sobreviver, muitos grupos humanos acompanharam os animais em seu processo migratório. Alargava-se a área ocupada pelos seres humanos. No Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, a evolução técnica se acelerou. Com o polimento, instrumentos e armas se tornaram mais eficazes. Diversos grupos humanos, a partir de então, passaram a transformar seu meio ambiente. Com a domesticação e criação de animais e o surgimento da agricultura, a produção de alimentos aumentou. A esses notáveis progressos chamamos de Revolução Neolítica ou Agrícola. Grupos humanos que melhor responderam aos desafios da natureza sedentarizaram-se, com a construção de habitações e a formação de comunidades. As atividades econômicas se diversificaram, especialmente no setor do artesanato, destacando-se a fiação de fibras vegetais e animais, a tecelagem e a cerâmica. 3. Vênus de Willendorf, 11,1 cm, descoberta num sítio arqueológico perto de Willendorf, na Áustria. Pertence ao Museu de História Natural de Viena. O conjunto das atividades econômicas determinou uma divisão de tarefas entre o homem e a mulher, ao mesmo tempo em que se estruturavam as instituições político-sociais. Ao homem cabia a caça, a preparação da terra para a lavoura e, certamente, as atividades militares, construção da paliçada, defesa, produção de armamentos, etc. O cuidado com a lavoura, incluindo a colheita, era encargo feminino, bem como o cuidado da habitação e das crianças e a preparação da comida. A organização política congregava todos os membros masculinos adultos da aldeia, para assegurar sucesso na defesa e no ataque, bem como manutenção do domínio das áreas de caça. A chefia, então, já repousava na experiência, e não tanto na força. Datam do Neolítico a construção de monumentos colossais em pedra, megalíticos, chamados dólmenes e menires. Os primeiros são construções que se assemelham a uma mesa. Estudiosos acreditam que deveriam ter a função de câmaras mortuárias. Os menires, por sua vez, são enormes pedras fincadas no solo em posição vertical, formando fileiras longilíneas ou circulares. A quantidade de pedras, seu tamanho e peso, e o fato de terem sido cortadas e transportadas por dezenas de quilômetros ainda hoje intrigam os cientistas. Em Stonehenge, na Inglaterra, existe uma das mais importantes construções megalíticas da Idade da Pedra. No final do Neolítico, iniciou-se a Idade dos Metais, com o emprego de instrumentos metálicos graças ao domínio, ainda que rudimentar, da técnica de fundição. Utilizou-se, a princípio, o cobre, o estanho, sua liga, o bronze e o chumbo, metais cuja fusão é mais fácil. A melhoria na fusão, pelo uso de foles, estimulou e diversificou a produção metalúrgica, culminando com a produção do ferro, usado sobretudo na feitura de armas.
A metalurgia surgiu em uma extensa área compreendida entre o Egito e a Índia. 4. Stonehenge é um monumento megalítico da Idade do Bronze, localizado na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra. A produção agrícola cresceu, devido à maior eficiência dos instrumentos, o que propiciou um melhor aproveitamento da terra. Foram criadas novas técnicas, drenagem, irrigação, e novos instrumentos. O abastecimento satisfazia, em geral, as necessidades da população, que continuava a crescer. Muitas aldeias agrícolas transformaram-se em centros urbanos com vários aparelhamentos. Surgiram, assim, cidades-estado e pequenos reinos com poder centralizado. Com armas mais poderosas, diversos povos dominaram outros pela guerra, formando-se assim os primeiros impérios, com a presença de muitos escravos. O excedente da produção permitiu o aparecimento do comércio, no princípio à base de trocas. A navegação, fluvial, lacustre e marítima, progrediu com barcos dotados de vela. Entre 4000 e 3000 a.C., com o aparecimento da escrita, ocorreu a passagem da pré-história para a história propriamente dita. Os historiadores são unânimes em afirmar que ela apareceu inicialmente na Mesopotâmia e no Egito.